Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao desenvolvimento da aplicação João Lenão, um gerador de relatório médico, neste vídeo veremos como construir e manipular uma API fake feita com JSON Server. Neste contexto, usaremos o JSON Server para armazenar dados de pacientes deste hospital e também para listar estes dados na tela. Então vamos para a aplicação João Lenão ver como isto foi implementado. Aqui na aplicação, se nós abrirmos o site de nave, temos o link para a página de pacientes, onde nós podemos cadastrar alguns pacientes e eles serão listados logo abaixo em uma tabela. Porém, a aplicação ainda não está funcionando, uma vez que o JSON Server, que seria a nossa API fake, ela não está rodando. E o JSON Server, ele pode ser encontrado, né, facilmente pelo Google, ou então aqui no NPM, se nós buscarmos por JSON Server. Atualmente ele está na versão 1.0 beta, e aqui é possível ter acesso ao comando de instalação npm JSON Server ou npm install JSON Server, aonde ele irá instalar a última versão. E ele funciona basicamente com um arquivo chamado db.json, aonde ele guarda as entidades. Nesse caso aqui é apenas um arquivo de exemplo, onde tem posts, que são os artigos, comentários do respectivo artigo, e o profile de quem está comentando. Então, por exemplo, aqui temos uma lista de artigos, nesse caso são dois objetos JSON armazenado, é JSON por causa que o parâmetro aqui, o atributo, né, ele é envolvido por aspas, ok? Então temos uma lista de dois objetos JSON, tá? E o comentário aqui, né, também temos aqui o ID, o text e um post ID, dizendo que este comentário aqui refere-se a este artigo lá em cima. Então, a possibilidade de nós colocarmos IDs e referenciar objetos é uma API completa que permite também vários tipos de métodos, o get, o post, o patch, o delete, tá? Então basta a nós fazermos as requisições, as respectivas requisições, e ele de forma inteligente manipula o arquivo db.json, fazendo remoções, atualizações, inserções, ou mesmo fazendo uma busca, né, com parâmetros de filtragem para retornar ao usuário, tá? Então aqui ele basicamente funciona então com este arquivo e funciona também num servidor hospedado por default na porta 3000. Então qualquer requisição a ser feita para essa API, ela é realizada à porta 3000, aqui localhost, uma vez que ele está rodando no mesmo computador, vamos supor, da aplicação front-end, e ali é passado a rota o nome da entidade, nesse caso aqui é um get, tá? Então ele vai fazer uma busca e vai retornar o JSON que tem o ID 1, tá? E tem outras possibilidades na documentação, né? Tem várias possibilidades, questão de paginação, remoções, e na documentação oficial do JSON Server é possível ter acesso ali a todas as possibilidades, né? A ordenação já consegue retornar de forma ordenada todas as facilidades desta API. Ok, então vamos para a aplicação, voltando aqui para ver o funcionamento. Mas antes disso, vamos ao VS Code, dar uma olhada ali no package.json, tá? Onde foi incluído o JSON Server na versão 1.0 beta. Então, quando esta branch chamada fake API, feature/fake API, for feito o checkout para ela, é importante abrir o terminal, dar um new terminal e fazer o npm install para instalar estas dependências e também esta nova que foi recém incluída. Dar o npm i para gerar o Node Modules atualizado. Então, com isso, o Node Modules aqui é atualizado. Além disso, tá, nós precisamos executar esse script
que está ali em cima, que foi copiado basicamente da documentação, que é o JSON Server, o watch, que ele vai observar mudanças no db.json, que está localizado dentro da pasta server. Então, se nós fecharmos aqui as pastas, temos a pasta app, que refere-se à nossa aplicação front-end, e a pasta server. Como este projeto ele é front-end, poderia ter um outro projeto só de back-end, né, para conter o JSON Server. Mas o JSON Server ele é usado no front-end para substituir, ou então, quando não existe o back-end pronto ainda para ser acessado. Então, ele também pode ser considerado uma ferramenta de front-end. Então, para separar as coisas, foi criada então a pasta app e a pasta server. Na pasta server, temos apenas o arquivo db.json, que aqui temos a entidade patients, ou uma lista, né? Patients de paciente, onde temos apenas 2 pacientes cadastrados, aonde esse D, nota-se que ele não tem aspas duplas, então com isso, numa inserção de um dado, ele incrementa automaticamente este D. Então, se eu inserir mais um usuário aqui, mais um paciente, este próximo paciente vai ter o ID3 setado automaticamente, bastando eu encaminhar para ele um JSON contendo apenas os outros 3 atributos, que é nome, e-mail e senha nesse caso. Então, o DB.json ele é totalmente gerenciado pelo JSON Server, mas é preciso rodar o JSON Server para que isto aconteça. Então, foi colocado aqui no package.json este comando para lembrar, ficar mais fácil de lembrar nas futuras execuções. E para executar este comando, né, que tem aqui a chave JSON Server, basta ir ali no terminal, dar um npm run JSON server. Então, com isso, ele vai fazer a leitura do db.json, vai implantar aqui a aplicação na porta 3000 e, por enquanto, tem apenas um endpoint, né, que é acessado via localhost 3000 patients. Então, é este endereço que o Ajax da aplicação precisa executar. Aqui na aplicação ao lado, por default, ele aparece o spinner, mas se eu atualizar aqui, ele vai fazer um get para o patients, vai retornar a lista, por enquanto, de 2 pacientes. E esses 2 pacientes serão listados aí na tabela, numa tabela logo abaixo. E também é possível cadastrar um novo, o quantos usuários forem necessários. Também vale ressaltar que essa tabela é responsiva, então se eu expandir, ele muda o formato da tabela. Então vamos incluir um novo usuário, né, paciente, vamos chamar ele de Romário da Silva. mail@mail.com, uma senha aqui QWERTY. Então, se eu inserir uma outra senha qualquer, clicar em enviar, vai dar a senha inválida. Da mesma forma, se eu colocar um nome ali inválido, um e-mail inválido, então também tem a validação aqui desse formulário. O botão de enviar é desabilitado, né, quando o formulário é inválido. Isso tudo foi feito apenas com CSS. Se eu abrir aqui o Patient CSS, apenas com estas classes foi possível fazer a validação do formulário, menos a questão do botão que exigiu um pouco de JavaScript. Então, com essas pseudoclasses, input, invalid, e quando não está aparecendo o placeholder, então se o campo estiver inválido e o usuário já começou a digitar algo, pinta a borda de vermelho. Em outra situação, se o input estiver válido, ele pinta a borda de verde. Romário da Silva, vamos ver, pintou aqui de verde. Logo abaixo ao input tem um spam com a classe error text, então por padrão ela é escondida, tá? Só é mostrada quando o input é inválido e não está sendo apresentado o placeholder, que é este caso aqui, por exemplo, do e-mail. Daí usa o tilde para encontrar um elemento irmão, né, na mesma hierarquia, no mesmo nível hierárquico com a classe error text, e então fazer mostrar
este spam. Nesse caso, o error text é o spam, ele mostra com o display block. E caso contrário, caso o input seja válido, ele faz uma busca por esse spam e esconde. Então vamos colocar dados válidos aqui no formulário para validá-lo. Colocar mail@mail.com e aqui logo abaixo temos a senha e a repetição da senha, onde ambos os valores precisam se coincidir. E isso é verificado no evento de onSubmit. Então vamos preencher aqui a senha QWERTY, né, e repetir aqui uma senha qualquer, senha inválida. Com isso, ele já não habilitou o botão de enviar, uma vez que isso também foi implementado, uma vez que esta contrassenha ela não respeita o regex, uma vez que nós verificarmos o index HTML, veremos que no primeiro input, que é do nome, temos o regex do nome completo. No segundo input, que refere-se ao e-mail, temos o type e-mail, que verifica se é um e-mail válido ou não. E na senha, temos o regex, que aceita letras maiúsculas e minúsculas e dígitos, então alfanuméricos, pelo menos 6. Isso acontece tanto na senha como na contrassenha. Por isso que aqui nós digitamos apenas 4 dígitos e ele apresentou aquele erro logo abaixo. Com isso, né, ele habilita, eu consigo enviar, mas ele não passa no onSubmit, aonde ele verifica se os dois correspondem. Então eu vou apagar aqui, deixar QWERTY e aqui deixar QWERTY também, tá? Foi validado e aqui foi habilitado o botão de enviar. Eu clico em enviar e aí, portanto, ele cadastra um novo paciente, que é Romário da Silva, e aqui está o e-mail dele. Pode ser visualizado dessa forma responsiva em tabela, né, ou pode ser visualizado desta forma baseado em linhas ao invés de colunas, onde ele também apresenta a quantidade de pacientes cadastrados. Então, toda vez que eu atualizo a página, ele faz uma busca na API do JSON Server. Aqui deu um erro no JSON Server. Vamos verificar o que aconteceu. Apenas aconteceu a inclusão aqui de uma string no ID e ali nos outros dois o ID é um number, talvez seja isso. Podemos incluir mais um elemento. Colocar QWERTY novamente. Clico em enviar e ele preencheu mais um elemento. E esse paciente foi apresentado ali na listagem. Podemos também experimentar apagar, né? Dar um Ctrl X para apagar todos os elementos. E ali aparece o não há resultados disponíveis. Também tem essa possibilidade, tá? Então, Ctrl Z, salvo. Com isso, ele apresenta a tabela. Então, vamos para o index.html e continuar vendo o que tem de conteúdo. Então, chegamos ao fim aqui do formulário. Temos o botão de Submit, temos a mensagem de cadastro realizado com sucesso e logo abaixo temos o Patient List com o Spinner que está escondido aqui, tá? Está dentro do Patient List, onde também está o No Result, que vai apresentar aquele emoji com a frase não há resultados disponíveis, e logo abaixo temos a tabela. Então temos 3 elementos dentro do Patient List, temos o Spinner, temos o não há resultados disponíveis e temos a tabela. A tabela ela tem aqui o cabeçalho, nome e e-mail e tem o corpo da tabela, aonde ela será manipulada via JavaScript. Na sequência temos o index.js global e o patient.js local. Da mesma forma que lá em cima, referente ao CSS, temos o style CSS global e o patient CSS local, que basicamente tem o CSS de validação do formulário. E o patient.js, que é o controlador deste formulário, o controlador dessa página, ele é um módulo, porque tem as importações aqui do patient e o patient service. O patient service faz as requisições ao JSON Server, uma para listar os pacientes, e aqui temos duas versões, uma usando o fetch e a outra o jQuery com Ajax para fazer as inserções no JSON Server.
tá? Então temos essas três versões que depois a gente vai olhar com mais calma. Voltando aqui ao controlador, lá embaixo temos o tratador do DOM Content Loaded, ou seja, o evento de carregamento da página, aonde aqui nessa função de callback temos a chamada do Manage Submit Button, que vai gerenciar o estado do botão Submit para habilitar ou desabilitar ele de acordo com o estado do formulário. Então, se eu apertar Ctrl e abrir este método, temos aqui a busca do formulário, temos a busca deste botão, ele é desabilitado por padrão e de acordo com o evento input, ou seja, a medida em que o formulário vai sendo modificado, ele usa o check validity do formulário, que é um método já disponível, que verifica o estado de válido ou inválido do formulário e assim ele habilita ou desabilita o botão. Então, se o formulário estiver inválido, o botão fica desabilitado. E, por consequência, se o formulário estiver válido, o botão é habilitado. Então, descendo novamente as nossas chamadas de métodos após o carregamento da página, temos também o Submit Handler, que vai tratar do evento de submissão. Aqui ele faz uso do Patient Service para fazer requisições ao JSON Server, mas antes ele usa o ADD Event Listener, que é uma outra forma de tratar eventos, onde é passado apenas aqui o nome do evento e a função de callback. Tá? Esse Event Prevent Default evita que o formulário seja enviado para o back-end, uma vez que não há o back-end neste momento, e com isso os dados continuam persistidos ali no formulário. Nesse caso aqui, não está acontecendo a permanência dos dados, uma vez que estou usando o Google Chrome e talvez tenha dado algum problema nessa versão, mas no Firefox ele funciona, ele não recarrega a página ao fazer o envio. Então, nessa versão do Google Chrome, este Event Prevent Default não está funcionando com o Promise, né? Com os Promise. Se comentar essa parte aqui do Ajax, ele funciona normalmente, tá? Dando sequência, temos a leitura do formulário, né? Do nome, do e-mail, da senha, da contrassenha. Aqui, nessa segunda fase de validação do formulário, é verificado se a senha é igual à contrassenha, caso contrário, emite um erro e já retorna, evita que a inserção seja feita lá no back-end, ou seja, no JSON Server que simula o nosso back-end. Caso as senhas coincidam, né, ele não entra nesse if, ele instancia um patient, que é uma classe declarada aqui em model, que tem o nome, e-mail e password apenas. Então, instancia um objeto dessa classe patient. E aqui logo abaixo temos duas versões de acessar o Patient Service. Uma via Fetch API e outra via jQuery. Essa está comentada, mas as duas funcionam, tá? Neste caso, pega a instância do Patient Service, está chamando o evento do service, passando esse paciente para cadastro, e temos aqui o método Done, que é chamado, né, essa função de callback aqui é invocada quando o dado é retornado com sucesso ao navegador, ou seja, quando a requisição é concluída e o servidor manda um OK para o navegador, ou caso haja alguma falha, esta função de callback será chamada. E quando houver sucesso, ele imprime uma mensagem de sucesso de cadastro, reseta o formulário, altera ali a questão do Submit Button e também mostra o dado recém-cadastrado na tabela, ok? As duas versões fazem a mesma coisa. Esta aqui do fetch em particular, ele usa dois DEMs, uma vez que é retornado um promise, esse promise é passado para a próxima função de callback. Então é possível usar vários DEMs de forma encadeada para tratar os promises retornados. Então aqui eu uso a DEM e catch para sucesso ou erro, e no jQuery eu uso o done e fail, né? É sucesso e erro também pode ser tratado aí com o jQuery. Então, abrindo o Patient Service, temos todos eles ali em relação ao fetch, usando async await, async await, e com o jQuery numa necessidade de usar uma função async. Temos aqui, portanto, o jQuery, onde ele referencia a porta 3000
do JSON Server, né, da entidade patients. Temos o uso do método Ajax. Vai ser feito um post, porque será feita a inserção de um objeto lá no db.json, né, via o servidor na porta 3000. O conteúdo a ser enviado é JSON. Aqui está transformando o data, que é um objeto, né, via JSON Stringify, transformando para JSON. Então, o data vai levar o JSON a ser inserido dentro do db.json, ok? Então, aqui tem o try catch e aqui com Ajax é feito o envio. De uma forma similar, acontece no insert patient with fetch. Temos aqui a URL, temos um post, o conteúdo é JSON e faz a conversão do objeto recebido por parâmetro para JSON que vai ali no body. Temos, portanto, um objeto literal, né? Então, aqui não é um JSON, porque veja que os métodos não estão envolvidos por aspas duplas. Então, não é um JSON, isso aqui é um objeto que será passado como argumento ao fetch, onde temos a URL e o options. Temos o await, que vai esperar o promise, tá? Isso aqui será retornado para o nosso patient JS, que é o controlador do formulário, aonde via then, né, ele vai tratar desse promise e vai, portanto, pegar o resultado, a resposta, e vai alterar, vai manipular o seu HTML. E por fim, temos aqui o list patients, que é chamado a cada carregamento da página ou quando um formulário é cadastrado, aonde ele vai fazer um get, para patients, aonde esta requisição irá retornar, fazer um find out, irá retornar todos os elementos cadastrados nessa entidade, tá? Então aqui é feito um await, vai esperar a resposta e esse response.json extrai o corpo da mensagem, que é retornado em JSON, e transforma em objeto, e esse objeto já é retornado para o controlador. Aonde que está isto aqui? Aqui, show patient table, list patients. Então, aquele dado é retornado, é atribuído ao patients. E esse patients, ele é um vetor, ele é uma lista, ela é percorrida aqui, tá? E é criada uma concatenação de strings, de linhas de tabelas, tr, td. Então, esse table row contém uma quantidade de linhas de acordo com a quantidade de pacientes cadastrados, né? De acordo com a quantidade de pacientes cadastrados. Aqui há a concatenação e depois nesse patient body table, que faz uma busca no patient body table, ele pega essas strings e injeta dentro desse espaço reservado, desse corpo da tabela. Tá? E aqui temos o controle dos estados, qual das partes do container que vai mostrar os dados será mostrado ou escondido. Como houve um sucesso, estamos aqui no then, então houve um sucesso na busca, o slider será escondido. Caso não tenha vindo algum elemento, se o length do vetor for zero, apresenta o no result, dá um display block no result, esconde a tabela. Caso contrário, né, vai então esconder ali o no result, porque houve resultados e vai mostrar a tabela. Tá? Então aqui houve sucesso no then, então é importante usar o then, passar uma função de callback, pode ser uma função anônima ou uma error function, e caso tenha dado algum erro, caso o servidor não estivesse disponível, né, dá aqui um Ctrl C para derrubar o servidor, clicam em atualizar, então ele fica aqui no spinner, não foi possível buscar os pacientes, houve um erro nessa execução. Então, essa implementação aqui é bem simples com o JSON Server. É importante não esquecer de ter o package.json e incluir o comando para execução do JSON Server para facilitar, para não precisar memorizar este caminho toda hora. É importante incluir o JSON Server também no package.json. Depois, fechar aqui nossos HTMLs, ter o arquivo db.json na pasta server ou então na raiz
onde você pode inserir alguns elementos que podem servir como modelo, tá? Também não pode esquecer do service, uma vez que o service contém a lógica de negócio e com isso torna a aplicação mais coesa, fazendo com que o controlador apenas controle a página e o service contenha o processamento um pouco mais pesado ou então não relacionado com a manipulação do HTML ali referente ao controller. Então aqui temos apenas dois métodos implementados, né? Dois métodos HTTP implementados, o GET e o POST, e duas versões do POST, uma com jQuery e a outra via Fetch API. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.